1 Coríntios, capítulo 7, vai nos dizer assim a palavra de Deus. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom que se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que se arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não, Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do seu marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Mas vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas, se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem,
e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela estiver passada a flor da idade, e se circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que case. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Renova-nos nessa noite através do poder, da força, Senhor, da Tua Palavra. Ministra aos nossos corações. Peço também a Tua capacitação, a Tua ajuda para ser fiel na exposição da Tua Palavra. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar assento. Queridos, vivemos em tempos muito confusos, talvez tão confusos quanto o tempo dessa igreja lá em Corinto. Vivemos em tempos em que, se você botar sobre casamento no Google, ou sobre a sexualidade do casal, ou sobre matrimônio, irão aparecer sites, cada um com opiniões diferentes, com formulações diferentes. Nós abrimos, ligamos a TV e em cada canal você verá um conteúdo diferente, muitos opinando. Até as novelas da Globo, lá, o cara trata mal a mulher, tem que separar mesmo, e as pessoas fazem torcida, e vemos muitas vozes, ouvimos muitas vozes na nossa sociedade, opinando sobre a questão do casamento. E nessa região onde estava essa igreja em Corinto, veja bem, Corinto fica, até hoje existe essa cidade, fica na Turquia, e é um país, é um istmo, é um pedaço de terra que liga o Oriente Médio à Europa. Era uma rota de passagem, era uma rota de navegação, era uma rota de comércio. Então havia, como é que eu posso dizer, muitos escândalos sexuais nessa cidade, porque havia muita prostituição por conta dos turistas, das pessoas que passavam. Tinha também a religião deles ali no entorno, não só em Corinto, mas em Éfeso, ambos ali na região da Turquia, que era muito propícia para todo tipo de escândalo, não só sexual, mas configuração familiar. Você, ali nessa época, tinha até poligamia, um homem com diversas esposas, era muito comum. E o que estava acontecendo em Corinto, quem tem vindo aqui às quartas-feiras, nós já temos observado que era uma igreja que tinha escândalos na área sexual. Tinha um camarada na igreja que ele estava dormindo com a sua madrasta, fora outros pecados de divisão. E Paulo, ele não somente ele acusa, mas veja bem, ele aponta, ele traz à tona, a enfermidade da igreja. Não é para humilhar as pessoas, não, mas é para poder tratar. Não adianta,
chegar e eu falar de forma tão generalista e ninguém saber do que se trata. Quando o médico ele faz o diagnóstico, faz o raio-x, é para ver, ó, está quebrado aqui o braço. Então é para exatamente observarmos, identificarmos o problema. Ele já havia identificado o problema da imoralidade, mas veja, não basta o médico passar o raio-x ou ali uma ressonância e dizer, você está com câncer. Só isso não basta. É preciso tratar, é preciso entrar com a profilaxia, é preciso entrar com o remédio, com o tratamento. Então Paulo, ele identifica, ele falou até para disciplinar o rapaz que cometia aquele pecado, mas ele começa a administrar o remédio, ele começa a pregar a palavra, porque se a igreja tem um problema de imoralidade, se a igreja está confusa nas suas relações familiares, em como que deve proceder no casamento, e as solteiras, e as virgens, e os casados, então o capítulo 7 vai tratar exatamente disso. Ele vai falar de vários desses assuntos para orientar a igreja, porque se ele não fizesse isso, o mundo iria orientar. E veja, nós estamos falando de uma igreja que a maioria tinha vindo do paganismo, ou seja, estava apegado a essas tradições, até sexuais e de diferentes tipos de casamentos, e ele tinha que instruir. Nós, no Brasil, temos um perfil diferente. O nosso país é de tradição católica, já tem um pano de fundo favorável ao casamento, no caso monogâmico, entre o homem e a mulher. Mas ainda assim o nosso desafio não é menor, porque por mais que nós tenhamos esse contexto histórico do catolicismo no Brasil, nós vemos muitas vozes, cada vez mais. Toda semana eu olho lá o jornal e fala, fulano em São Paulo ou no interior do Mato Grosso casou com 5 mulheres, não, agora é o trisal. Ou então até notícias ou informações. Você pode estar numa rede social, você é bombardeado com todo tipo de informação, até sobre como conduzir a sua sexualidade. Ou seja, e a igreja, como fica diante de tudo isso? Como nós podemos nos localizar ou nos orientar? Porque senão nós ficaremos perdidos nesse mar de ideias. Então aqui, veja bem, eu separei em blocos. Do verso 1 a 6, acompanhe comigo. Ele vai dar conselhos aos casados. Verso 8 e 9, ele vai dar conselhos aos solteiros, mas ele vai retomar esse conselho para os solteiros no fim do capítulo. 10 e 11, ele traz advertência contra o divórcio. E do 12 ao 24, ele vai complementar essa advertência contra o divórcio. Ele vai falar como que os casais devem proceder caso a mulher ou o homem seja crente e o marido ou a esposa não seja. E a última parte, do capítulo, ele vai retomar o argumento para os solteiros, para falar sobre os solteiros. Então, se você fechou a sua Bíblia, volte comigo para o início do capítulo. Ele vai falar uma coisa muito interessante que não foi combinado, mas parece que o pastor Guilherme pregou sobre esse texto no encontro de casais, não foi isso? No sábado? Foi, não foi? E eu não sabia. Se eu soubesse, tinha pedido para ele pregar hoje de novo. Mas Paulo fala desse conselho, que um pertence ao outro, porque veja, isso era algo que aos nossos olhos hoje pode soar meio estranho. Poxa, quer dizer que a mulher tem autoridade sobre o meu corpo e eu sobre o corpo da mulher, que é um intuito de mostrar um pastoreio na vida íntima do casal. Um cuida do outro e um não está completo sem o outro. Mostra até uma responsabilidade em os dois se cuidarem, até sexualmente e na intimidade. E veja, ele já quebrou um paradigma do mundo antigo, porque no mundo antigo as mulheres em muitos lugares eram como posses, infelizmente.
Mas veja, o que Paulo faz aqui, ele coloca a mulher e o homem em patamares iguais. Porque se a mulher é posse, o homem pode chegar e fazer o que bem entender. Né? Enquanto as mulheres no passado não tinham amor com seus maridos praticamente à força, não eram abusadas mesmo dentro do casamento, mas Paulo ele quebra isso. Ele diz que o casamento dentro do evangelho ele tem que ser respeitoso, porque o homem ele tem que cuidar, o corpo dele não pertence a ele, nem o da mulher pertence a ela. Então ele amplia essa questão do cuidado, não pode ser feito de qualquer forma. Um não tem poder sobre o corpo do outro, sobre o próprio corpo, na verdade, mas ambos têm poder um sobre o outro. Ou seja, ele tira da mente dos homens daquela igreja a ideia de posse. Pelo contrário, se tem posse, é um sobre o outro, é um cuidando do outro, é um velando pelo outro. Ou seja, é uma intimidade que ela é mútua. Não é uma intimidade que gira em torno de uma pessoa só, que é o que acontece até hoje no Oriente Médio. Se você for lá, você vê as mulheres com aquelas burcas, só os olhos de fora, e muitas, o marido quer ter um momento com ela a qualquer hora, e elas não têm liberdade. Mas não é isso que Paulo recomenda para a igreja. A mulher tem autoridade sobre o corpo do marido. Vai pregar isso no Oriente Médio, eles vão achar loucura. Assim como o marido tem autoridade, há uma igualdade de zelo, de carinho, uma responsabilidade. Ou seja, ele não pode oprimi-la, por quê? Porque ela também exerce um controle sobre o corpo dele. E aqui a ideia é exatamente de pastoreio, é de carinho, é de cuidado, é de se complementarem, de serem responsáveis um pelo outro. Então, esse é o primeiro conselho. E aqui ele já começa a divergir da cultura da sua cidade, da sua região. E então podem perguntar, mas pastor Paulo, eu me converti, mas o meu marido não se converteu. E aí, eu me separo ou não? Acho um varão na igreja, já que ele não quer nada com Jesus. E o que ele diz? Ele não recomenda o divórcio. Do verso 10 a 11, ele vai explicar, ele vai dizer, olha, se você está na igreja e o seu marido, a sua esposa não é crente, eles serão santificados através da sua vida. Deus pode te usar para pregar o evangelho, para santificá-lo, para aproximá-lo de Deus. Ou seja, ao invés de encorajar o divórcio, e é interessante porque por 2 versos, ele vai falar o seguinte, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Ou seja, se você se converteu já tendo marido não crente, permaneça nessa condição, não se separe. Porque ele demonstra essa ênfase, é interessante isso, porque poderia ter pessoas na igreja pensando em se separar, porque o cônjuge não era do evangelho. Mas ele por 2 vezes diz isso, cada um permaneça na condição em que foi chamado, não se separe. E aí ele, para afirmar isso, ele dá até exemplos. Não tem um incircunciso? Permaneça incircunciso. Aquele que já se circuncidou, não precisa fazê-lo de novo. Permaneça na condição em que foi chamado. Ele usa isso na sequência desse conselho, para não se separar. Adultério, meus irmãos, não é coisa da presença do Senhor. Mesmo que o marido ou a esposa não sejam do evangelho. É claro que ele vai abrir aqui uma exceção. Agora, se ele quiser se separar, é com ele. É com ele, a responsabilidade dele, e aí você fica livre, mas se for casar de novo, case com alguém que seja do evangelho. Mas se ele ou ela não tomar a iniciativa, não se separe. Permaneça na condição em que foi chamado. E veja, não tinham tantas igrejas como nós temos hoje. Essas dúvidas eram dúvidas válidas, a gente não tinha naquela época editoras. Hoje você pode comprar livros
bíblicos explicando, até com bons pastores, dando conselhos nessas áreas, mas você não tinha. O que tinha era o quê? A instrução do pastor Paulo, no caso aqui do apóstolo Paulo, que escreveu, é uma carta pastoral, para instruir, porque se ele não instruísse, alguém podia chegar, não, separa aí, ou estimular o divórcio dentro da igreja, mas o casamento, meus irmãos, é algo sagrado. Eles estavam numa sociedade que banalizava o casamento, tanto na sua intimidade conjugal, como até na forma de se separar, na forma como tratavam as mulheres, porque não havia INSS naquela época. Quem cuidava das esposas eram os maridos e muitas das vezes os filhos. Só que aí, se a mulher não desse filhos, muitos já queriam dispensar. E muitas dessas mulheres, quando eram dispensadas, elas se tornaram, até hoje isso acontece em muitos países do Oriente Médio e do continente africano. Quando alguém despede uma mulher, se separa, ela se torna repudiada. Você sabe o que isso significa? Ninguém mais vai querer casar com ela. Ninguém mais. E por conta disso, muitas entram para a prostituição. Paulo sabia de tudo isso. Ele não somente para combater esse tipo de situação ele pregou, mas porque de fato, segundo a palavra, independente das consequências, pela palavra de Deus, o homem não pode separar da sua mulher, é um dever. A maior imagem que nós temos de Cristo com a igreja é uma imagem de casamento, do relacionamento de Deus com o seu povo é uma imagem de casamento, é a noiva, é o noivo. E nós, nos nossos casamentos, dentro da igreja, nós precisamos ser a prova, a evidência do casamento de Cristo com a sua igreja, na sua pureza, no seu carinho, no seu zelo, no seu cuidado, na sua paciência. Então ele traz essa advertência contra o divórcio. Do verso 12 ao 24, ele dá esse exemplo dos circuncisos, daquele que é livre ou escravo para permanecer na condição em que foi chamado, tudo isso para ilustrar o quê? A perseverança, principalmente, no caso aqui, no contexto, é para a mulher ou homem que é casado com quem não é do evangelho, para perseverar, persevere, não se separe. Se ele ou ela quiser separar, eles vão ter que se ver com Deus, mas persevere. Se Deus te chamou estando nessa condição, persevere. Eu sei que aqui na igreja, não somente aqui, não existe igreja no Brasil, creio eu, que não tenhamos irmãos ou irmãs cujos cônjuges ainda não pertençam ao evangelho. E o que nós devemos fazer é estimular o adultério ou estimular o divórcio? Não. Nós devemos fortalecer esses irmãos, fortalecer essas irmãs. Nós devemos orar, porque nem sempre vai ser difícil, nem sempre será fácil, na verdade. Devemos orar, devemos edificar tanto o homem como a mulher para pregar o evangelho e dar testemunho dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Nós precisamos lutar, meus irmãos, pelo casamento. E aí, mais para frente, acompanhe comigo, ele vai falar com relação aos solteiros. E é interessante porque nós não costumamos falar muito sobre solteirice dentro da igreja. Eu creio que na nossa cultura a gente acaba até pecando um pouco, porque se aparece um irmão ou uma irmã solteira dentro da igreja, nós somos casamenteiros até demais. Já o pessoal fica fazendo um bolão, olha aí, chegou uma varoa, ou é pior, se a irmã ou o irmão tem mais idade e está solteiro, aí já era, porque vão tentar casar de qualquer jeito, mas existe, e Paulo deixa isso bem claro, existe a possibilidade de uma vida de castidade, de uma vida entregue ao Senhor. E ele usa exatamente esse argumento, ele vai dizer para a igreja, olha, o tempo é curto,
né? Para os que são solteiros, pensem bem, porque se o tempo é curto, Jesus Cristo está voltando, você pode ter uma vida inteira dedicada à obra do Senhor, mas, e é interessante, porque Paulo ele vai comparar os dois, mas aquele que é casado, ele está dividido, ele vai agradar o Senhor, mas ele também tem que agradar a sua esposa, ele também tem que cuidar dos seus filhos, o desafio é grande. Paulo usa o seu exemplo e aqui ele separa, ele coloca isso como uma opinião que os ouvintes deveriam julgar, porque não é para a pessoa casar só porque é normal, não, cada crente, cada irmão e irmã na igreja tem que orar, Deus me deu o dom para eu casar, ou Deus me deu o dom para eu ser solteiro, porque não é pecado, meus irmãos, ser solteiro. E veja, a questão é, tem o dom ou não tem? E é interessante isso, porque tem muitas pessoas, não, eu vou ser solteiro para Jesus, mas se Deus não der o dom para a pessoa se manter, porque veja, eu e você somos barro, Deus colocou a vontade sexual na nossa vida, no nosso organismo, é obra dele, ele disse lá em Gênesis, crescei e multiplicai, a atração pelo homem, pela mulher, o carinho, o amor, tudo isso vem de Deus, não é pecado. A questão é, eu não posso me comprometer com o voto e eu não ter o dom. Nem todos terão o dom, e veja, é algo que vem de Deus, para se manter puro, sozinho. Eu diria que para o homem é muito mais difícil que para a mulher. Mas se Deus der o dom, e Ele concede, Ele vai conseguir permanecer a sua vida sem se casar. Nós não falamos muito disso, nós forçamos, e se uma mulher ou um homem dentro da igreja não casa, tem gente que olha até com pena, tadinha, sobrou, ou tadinho, ficou para titio, ou às vezes, infelizmente, alguns até levantam acusações, será que não sente atração pelo mesmo sexo, ou é homossexual, alguma coisa assim, e é um tipo de acusação ou fofoca injusta, porque não é pecado a pessoa permanecer sozinha, e em muitos casos deve ser até encorajado. Como assim, pastor, que é isso? Porque veja, Paulo se usa como exemplo, e ele era um pregador da palavra em tempo integral. Hoje, 1/3 da força missionária mundial são de mulheres solteiras, o outro terço são de homens solteiros. Eu já estive solteiro no campo missionário, não foi fácil, mas eu reconheço, sem ter minha esposa e os filhos, eu conseguiria entrar nos buracos mais profundos para pregar o evangelho, porque eu não colocaria em risco a vida da minha esposa, ou a vida dos meus filhos. Eu posso passar fome, dormir debaixo de uma ponte, rastejar lá nos gulags da Rússia, invadir a China, eu vou estar solteiro, sozinho. Tanto é que hoje, a maioria dos missionários solteiros estão em lugares de risco. As missionárias solteiras que eu conheço estão prestando assistência a mulheres, tendo trabalho intenso com mulheres vítimas de abuso ali na Oceania. E louvado seja o Senhor. Elas não conseguiriam talvez frutificar tanto se estivessem casadas. Mas veja, o nosso padrão não deve ser o mundo. Nosso padrão é o evangelho, é o que a palavra diz. Se Deus deu o dom, então siga nisso. Mas se Deus não deu, também não se precipite. Não prometa algo que você ou eu não conseguiremos cumprir. É algo que tem que vir do Senhor. Casamento, dentro desse contexto, é chamado. A solteirice, a vida solteira também é um chamado, é um dom. É algo que não é fácil. E ele diz isso. O tempo está passando. E nós precisamos, meus irmãos, pensar em como conduzir a nossa vida. Se é dentro do nosso lar, se somos casados, devemos honrar como Cristo honrou a sua igreja. Se somos solteiros, devemos aproveitar
E veja, é interessante isso, porque no contexto, Paulo fala da vida solteira para servir e agradar mais intensamente ainda a Deus. Mas o que eu mais vejo entre os solteiros, às vezes, da igreja, ao invés de usar o seu tempo livre para agradar e servir mais a Deus, estão pensando mais em ganhar dinheiro, em correr atrás das coisas. Não, você está solteiro? Ainda não casou? Usa o tempo, vai lá, faz tudo que é curso, investe na bolsa, ganha dinheiro, viaja o mundo, mas a prioridade do solteiro de Jesus é outra. Não é o dólar, não é o euro, é Jesus, é o tempo no Evangelho, é pregar a sua palavra. Eu tenho professoras que estão vivas até hoje, que tem uma que é mais velha que o bispo Rubem, e ela abriu mão de um casamento para se dedicar a missões aqui no Brasil, é a doutora Bárbara, e Deus tem usado muito ela. A pessoa não é menos usada por Deus só porque ela não é casada. Às vezes nós valorizamos muito os casados, mas a igreja também deve ter espaço para os que são solteiros, porque Deus também chama viúvas, Deus também chama solteiros, ou aqueles que foram abandonados pelas suas esposas ou pelos seus maridos. Deus chama. Que nós possamos usar a nossa condição para servir a Deus, que Deus possa nos fortalecer e sermos uma referência para o mundo. Que as pessoas com tantos pensamentos confusos entrem aqui e elas sejam acolhidas, elas sejam fortalecidas e orientadas. Paulo estava orientando a igreja com relação a isso. Ele estava orientando a igreja. O que não pode é ser a pessoa, várias vezes o que ele vai dizer, o que não pode acontecer é a pessoa pecar. Ele fala aqui no caso da pessoa prometida em casamento, se não vai aguentar até o casamento, até a data, que às vezes demorava muito para conseguir condições de fazer uma festa, casa, mas não peque. É o que ele diz, casa, mas não peque. Verso 35, digo isso para o bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Paulo quer que a igreja seja intencional na busca por Cristo, na busca do Evangelho, na vivência do Evangelho, sem distração. É por isso que se nós não usamos a palavra, para nos guiar, nos dirigir, nós vamos perder tempo. Como assim, pastor? Um exemplo, estava eu tentando consertar um ventilador lá em casa, fiquei lá, eu meio cegueta, tentando parafusar, eu falei, Senhor, e agora? Um calor, uma mosquitada lá dentro de casa, o bebê, a Catarina subindo no sofá, como é que eu vou fazer? Aí resultado, depois de meia hora, eu descobri que o tampo estava de cabeça para baixo, que eu olhei, depois que eu parafusei tudo, nisso que eu fui pegar, ele tem uma alça, quando fui ver, aí não tem alça? Diferente esse ventilador, quando fui ver, tinha botado tudo errado, eu tive que desparafusar tudo. Mas por quê? Porque eu não tinha o manual. Com o manual eu ganharia tempo, eu não perderia tempo. Às vezes a gente perde muito tempo com questões dentro do nosso casamento, a gente fica meio perdido, mas por quê? Porque falta um manual, falta a palavra, e a palavra desde os tempos antigos, ela já nos instrui, com relação até mesmo à sexualidade, que não deve ser algo banalizado, é algo santo. Casamento é algo puro, o amor de Deus é algo puro, o amor entre o homem e a mulher, ou até mesmo a vida, que abre mão disso, é consagrado ao Senhor, recebe o dom para se dedicar inteiramente a Deus, isso é algo puro, é algo santo, é algo que deve ser valorizado. Casamento não é algo que pode ser feito de qualquer forma. Não pode ter ninguém solteiro na igreja, vamos casar, de qualquer jeito. Ou então, o homem ou a mulher não é crente no casamento, já separa. Não é isso. Paulo diz
que as coisas não podem ser dessa forma. Várias vezes ele diz: aquele que foi chamado, permaneça na condição em que foi chamado. Se solteiro, solteiro. Se casado, permaneça casado. O homem não tem liberdade para ficar mexendo ou alterando a composição do que ele acha dentro do casamento. O casamento e até mesmo a nossa vida, seja conjugal ou não, a vida solteira deve pertencer a Deus. Que Ele seja o centro, não só do matrimônio, mas também daquele que é solteiro. Que a vida seja dedicada ao Senhor, não menos dedicada, pelo contrário, até mais dedicada. E, meus irmãos, que Deus possa nos ajudar a valorizarmos a nossa missão, porque não é fácil. Em momentos em que virou uma epidemia de divórcios dentro da igreja, em que é muito tranquilo. Teve uma família que acompanhamos, eu e Lili, no Nordeste, e que encontraram a gente aqui no Rio. Infelizmente se separaram, estavam unidos, e foi muito triste, mas a moça chegou para mim: olha, esse aqui é o meu noivo, namorado, agregado, está chegando, daqui a pouco estamos casando. E eu fiquei tão sem graça que, no meio do momento em que eu estava processando toda aquela informação, chegou um outro irmão para cumprimentá-la e disse: oi, e aí, como está seu marido? Ela falou: está bem. E ela ficou sem graça e falou: a maioria não sabe que eu separei dele. Mas as pessoas ainda estavam cumprimentando ela, mandando um abraço para o marido. E a gente fica triste, a gente chora. Mas o problema não é só isso, é porque muitas lideranças não têm discipulado pela palavra. Não tem discipulado. E as pessoas estão, meus irmãos, se separando por qualquer motivo. Isso não é, os divórcios não estão sendo dados de qualquer forma só no mundo antigo. Não, até hoje as pessoas, você vê famosos que na lua de mel já se separam. E aí você vai ler lá a reportagem, do site de fofoca, foi porque eu pedi para mudar o canal e não quis, ou eu gosto de vermelho, outro azul, são coisas assim tão banais. Mas Jesus deu o seu sangue pela sua igreja, Ele deu a própria vida pela sua noiva, Ele foi até o fim, meus irmãos. Esse é o exemplo que nós temos. Se há alguém que leva o seu casamento a sério, compromisso com o seu povo, é Jesus. Imagina se Deus desistisse, ou na primeira falha,
que seja uma vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, quantos solteiros nós não convocamos para Te servir, e ao invés de estar na Tua casa, Senhor, estão mais preocupados com o dinheiro ou com as coisas deste mundo. Mas, Senhor, que o Senhor possa levantar mais Paulos também, e que o Senhor possa nos ajudar a sermos um povo santo, que ao invés de pecar, Senhor, possamos casar, mas se o Senhor deu algum dom para alguém aqui na igreja, que essa pessoa possa ser fortalecida, ao invés de desencorajada, que nós não, Senhor, juntemos ninguém à força apenas porque é da cultura que homem e mulher têm que se casar, não, Senhor, possamos entender o Teu propósito, e que se for da Sua vontade, que casem, que se não for, amém, a honra e a glória serão Tuas, Jesus. Fortaleça-nos, Senhor, abençoa a Tua igreja, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja o Senhor.